Oi, gente, tudo bom? Na aula de hoje, a gente vai falar um pouco sobre os prefixos e sufixos no inglês, porque eu acredito que eles podem ajudar muito vocês a realizarem as questões no Enem, né? Com certeza vai ser muito útil, né? Então, primeiro a gente vai falar sobre o que eles são, né? Os prefixos e sufixos, que são afixos, né? Eu vou falar também sobre os principais e dar exemplos também para vocês se familiarizarem com eles. E também a gente vai ver algumas questões do Enem para vocês conseguirem entender e fixar melhor as questões, né? Os sufixos e os prefixos. Bom, eles são afixos, né? Que são morfemas, fragmentos que se juntam com as palavras. Semana Brasil 2020 na Paula Modas Fashion. Ai, Jesus. Vem aí, a Semana Brasil 2020. Bom, eles são morfemas, são fragmentos de palavras que se juntam a outras palavras com o objetivo de formar novas palavras, né? Com diferentes significados. Então, aqui, ó, por exemplo, no possible, você tem a palavra possible, que é possível, e quando você coloca um prefixo, né, que é o in, você muda de sentido, né? Você fica impossible, impossível, tem o sentido completamente oposto. Então, quando você entende quais são os prefixos e sufixos e consegue identificá-los, você consegue aumentar seu vocabulário, porque daí você não vai identificar apenas o possible, você vai identificar o impossible também. E isso vai te ajudar a aumentar seu vocabulário e entender o maior número de palavras na hora da questão do Enem, certo? Bom, eles são chamados de afixos e seus nomes variam de acordo com a posição que ocupou uma palavra. Então, prefixo, ele vai antes da palavra. Aqui igual o impossible, certo? Antes. O sufixo, depois. Ele vai no final. A gente vai ver mais pra frente, né? E como eu já disse, aumenta muito o vocabulário, porque existem diversos sufixos e prefixos, e se você entender, mais ou menos, dominar os principais, você consegue entender o significado de diversas palavras. E talvez você não tenha visto específico aquela palavra, mas você fica, eu sei esse prefixo aqui, eu sei o que significa, tem significado de negação, eu sei o que o resto da palavra significa, né? Então você consegue entender os significados dela. Isso não é só útil no inglês, né? Quando você está aprendendo outra língua, mas também é muito útil quando você está fazendo alguma questão no Enem de gramática e às vezes vem um vocabulário mais formal, mais pesado e você não sabe o que uma palavra significa. Isso eu aprendi na época que eu estava fazendo Enem. Você pode, tipo, tentar quebrar ela, tentar ver se eles têm, se essa palavra tem afixos, o que esses afixos significam, e você tentar entender mais ou menos, essa parte da palavra eu sei que significa tal coisa, essa tal coisa, então você consegue ter uma ideia geral do que significa. E isso te ajuda muito para interpretar, para realizar as questões, né? Então vamos lá. Vamos começar aqui com os principais prefixos. E vocês vão ver também, isso é muito importante, que tem muitos prefixos e sufixos que são bem parecidos, tanto no inglês, tanto no português. Então, talvez te ajude também com o vocabulário em português e você consegue assimilar melhor. Ó, o anti, né? Que aí dá a ideia de oposição, contrariedade. A gente também tem, né, isso em português. Anti, por exemplo, antibiotic, que é o antibiótico, ele é bem parecido em português e em inglês. Antivírus, antivírus, antiseptic. Então,
ele dá a ideia de contrariedade. Se você tem um vírus ou antivírus, ele vai combater esse vírus, né? É oposição. Então, esse aqui é facinho de lembrar, justamente por ser muito parecido com o português, né? O co, que dá uma ideia de junto, com ideia de cooperação, né? E ó, a gente tem exemplos: co-pilot, copiloto e co-author. Co-autor. Mesma coisa que em inglês, tá? Então, isso é ótimo porque facilita bastante. Você já consegue entender já diversas palavras. Ó, o this, que também tem ideia de negativa e de contrariedade. Então, por exemplo, cadê o... A gente tem o like. Like, a gente sabe que é dar um like, gostar de alguma coisa, curtir alguma coisa. Dislike, se você sabe, se você tem uma noção que o dis é de negação, de contrariedade, então é o dislike. Não gostar de alguma coisa, sabe? I dislike that. Não gosto disso. Disagree. Agree. Aqui. É concordar, né? Concordar com alguma coisa. Disagree, discordar. Ó, é parecido com o português, inclusive. Approve. Approve seja, ó, por exemplo, você se depara com uma palavra como disapprove na hora da prova. Daí você fica, approve parece aprovar, né? Approve, aprovar uma coisa. Então, this, você lembra, this é tipo negativa, contrariedade. Então, desaprovar, disapprove. Viu como, tipo, só você saber de algumas prefixos e alguns sufixos, você consegue quebrar e aprender diversas palavras. Isso na hora ajuda muito, né? Ó, a gente tem o il, im, in e ir, que é da ideia de negação. A maioria dos sufixos é justamente prefixos, justamente para dar a ideia de negação, de contrariedade. Mas não dá para usar todos na mesma palavra. Por exemplo, legal, você só pode usar o il. Então, por isso que é bom você entender isso, tá? Então, legal, você sabe que é legal, de legalidade. Ill dá a ideia de negação, então é algo ilegal. Mortal, que é algo mortal. Im, você lembra que é da ideia de negação, então immortal, imortal. Você vê que tanto que, ó, esses exemplos que tá aqui, em português, são os mesmos prefixos. Então, eu só vou apresentar a vocês esses prefixos, porque também não são todos que são iguais, né? Mas se você só dá uma relembrada, você consegue assimilar português e inglês e você consegue entender o que significa a palavra. Isso ajuda muito, que às vezes na questão é uma palavrinha ou outra que faz total diferença na hora de você interpretar e responder a questão. Ó, aqui, correct, você tem in, que é da ideia de negação, incorrect, incorreto. Responsible, você vê que é parecido com o português, então eu acho que é fácil vocês conseguirem identificar essas palavras. Ir, que dá a ideia de negação, irresponsible. Irresponsável, tá bom? Vamos ver aqui. O re, ele dá a ideia de repetição. Acredito que em português seja o mesmo. Sim, tipo de refazer, fazer de novo. Repetir, né? Tanto que aqui, ó, a gente tem o redo. Do, você lembra que é fazer, certo? Fazer de novo. Tipo, refazer. Mesma coisa, fazer algo outra vez. Refazer. Turn é virar. Return, retornar, certo? Retornar. Virar de novo. Play pode ser tocar, né? Jogar também. Replay, jogar novamente, tocar novamente.
Você consegue associar com uma música que você coloca no replay, que você coloca para ela tocar de novo, né? Que indica negação. Por exemplo, aqui a gente tem o unfair. Fair é justo, basicamente. Unfair, injusto. Você vê que aqui já não é igual, né? Aqui em português é o prefixo in. E tanto que a gente tem aqui, né? Ó. A gente tem aqui no inglês, mas não é utilizado para todos, tanto que para uns é o un. E isso a gente não tem em português. Unfair, unacceptable, unacceptable. A gente tem aqui que significa aceitar, inaceitável. Não dá para aceitar isso. Happy, feliz. Isso já é uma palavra bem conhecida. Unhappy, infeliz. Tá bom? Ai, gente, perdão, eu esqueci de avisar, só relembrar vocês, né? Se você tiver alguma dúvida, alguma questão, de novo, vocês podem me mandar um e-mail. Eu deixei lá no começo do vídeo, você dá uma voltada, tá no primeiro slide, tá? E que eu te respondo, tá? Eu estou disponível para vocês. Vamos para os próximos. Que agora a gente já tá nos sufixos, né? Que o sufixo é justamente no final da palavra, certo? Então, aqui a gente tem o able, né? Ele comprehensible, que indica algo que pode ser feito ou também forma adjetivos, né? Então, dá qualidade a alguma coisa. E, por exemplo, comprehensible. Comprehend é compreender alguma coisa. Sible é algo compreensível, então. Então, você transforma em adjetivo. Compreender, compreensível. Sible, comprehensible. Rely é confiar, né? Então, quando você coloca o reliable aqui... eu não tenho muita coordenação motora. Mas deu pra entender. É algo confiável. Então, transforma em adjetivo. Isso, a grande maioria, né? Para você colocar como adjetivo, é só você acrescentar um sufixo. Ele muda, né? Tem vários sufixos que dão características de adjetivo. Então, se você dá uma olhada, você já consegue diferenciar. Adore é adorar, né? Então, quando você coloca adorable, é algo adorável. Gente, aqui vocês, conseguem entender diversas palavras. É muito importante compreender os sufixos e os prefixos para você conseguir ter um maior vocabulário e tal. Muito importante. O ED é muito importante. Vou até marcar aqui com asterístico. Era pra ser um asterístico, mas deu pra entender. Ele forma adjetivo também e ele também coloca os verbos regulares no passado. Então, a gente vai ver simple past daqui a pouco, daqui a algumas aulas, e isso é muito importante, gente. Os verbos regulares, quando você passa pro passado, simple past, você tem que colocar o ed, né? Então, por exemplo, work é trabalho. Worked é trabalhou. Ele trabalhou. Passado. Então, help você pensa, é ajuda ou ajudar. Helped, ajudou. Tá bom? E aqui, agora nos exemplos de formação de adjetivo. A gente tem o shock, que é choque. Shocked, chocado, né? Alguém ficou chocado com alguma coisa, né? Assustado. Aqui, play, com ed, played, jogou. Daí já é o verbo, certo? É verbo regular no passado. Vamos para os próximos.
é só realmente os principais, tá, gente? Que daí você já tem a maioria, já consegue identificar a maioria das palavras. E or est, profissões ou a pessoa que faz alguma coisa. Então, por exemplo, teach é ensinar, teacher é professor, certo? Direct pode ser dirigir, né? Director é diretor. Biology, né? É biologia. Biologist é biólogo. Entendeu? Ai, gente, essas pessoas anunciando as coisas na rua. Complicado. Ó, esse aqui vocês já viram na aula de superlativo, se eu não me engano, a aula 2. É muito importante, tá bom? Então, o superlativo, resumindo, você vai colocar aquele adjetivo, você vai qualificar alguma coisa como a mais tal coisa. Então, tipo, se, por exemplo, big é um adjetivo, grande. Então, quando você quer falar que a pessoa é a maior, você coloca o est, biggest, que é o maior. Então, cold é frio, é um adjetivo, né? Aquela pessoa é fria, por exemplo. Coldest é o mais frio, né? Então, é o mais de alguma coisa. Fast é rápido. Fastest é o mais rápido, tá bom? E agora esses dois últimos. Full, que é cheio, né? Ele dá ideia de cheio, algo que é muito, tem muita coisa. Então, é grateful, que é uma pessoa com muita gratidão, né? Uma pessoa muito grata. Hope, a gente sabe que é esperança. Hopeful é alguém esperançoso, tem muita esperança, certo? Use é usar. Então, useful é alguma coisa que dá para usar muito, então é alguma coisa útil, certo? O less, também muito usado, ele indica a falta de alguma coisa. Então, por exemplo, hope, a gente acabou de ver que é esperança. Hopeless é alguém desesperançoso, né? Sem esperança. Home, a gente sabe que é lar. Homeless, alguém que não tem um lar. Então, um sem teto, morador de rua. Shame é vergonha. Shameless é alguém sem vergonha, certo? Então, basicamente, foram esses os principais prefixos e sufixos. Agora a gente vai dar uma olhada numa questão do Enem, tá bom? Para vocês conseguirem fixar bastante a matéria. E aqui também tem um textinho já, e também tem essa imagem de um grafite escrito happiness. A gente acabou de ver, acabamos de ver o sufixo, acabamos não, perdão, a gente viu less. O sufixo ness, ele dá ideia, indicação de você transforma alguma coisa em um substantivo abstrato. Então, por exemplo, a gente tem happy, que é feliz, certo? Quando você coloca o ness, fica felicidade, um substantivo abstrato. Eu já comentei com vocês, sobre o kindness, né? Kind, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. É difícil escrever aqui, mas kind, K, kind é bondade. Bondade não, é algo bom, é um adjetivo bom, algo gentil. Ness, quando você adiciona o sufixo ness, aí eu confundi com less, tá bom, gente? Desculpe. Kindness, daí você coloca algo bom como um substantivo abstrato, ou seja, bondade, né? Um sentimento, né? Um substantivo abstrato, basicamente. Foi o que me ajudou, né? A lembrar desse prefixo, tá bom? Então vamos lá. Vamos primeiro para a comanda. O projeto
Mappiness, realizado pela London School of Economics, ocupa-se do tema relacionado, então, sobre o que o Mappiness fala, né? Sobre o que ele é. A gente consegue, a gente já tem a imagem de happiness. Então, é o happiness com map. Ele juntou duas palavras. Map é mapa, gente. Então, ele tá querendo. O texto já. A questão já deu uma dica pra gente que esse mappiness vem de happiness. Então, ela faz um paralelo com mapa e felicidade, certo? Ó. Então, se a gente vê aqui as alternativas, ao nível de felicidade das pessoas em tempos de guerra. Mapa e felicidade não tem nada a ver com guerra. A dificuldade de medir o nível de felicidade das pessoas a partir do seu humor. Mas daí não relaciona a mapa, né? Ao nível de felicidade das pessoas enquanto fala o celular com seus familiares. De novo, não relaciona o mapa. A relação entre o nível de felicidade das pessoas e o ambiente no qual se encontram. Olha que interessante, o ambiente, o mapa, ele mapeia o ambiente, então é a alternativa D. E a gente, essa aí aqui pode confundir também, a influência das imagens grafitadas pelas suas no nível de felicidade das pessoas, mas não é a correta. Então assim, eu só queria mostrar que só você vendo a comanda e as alternativas dá sim para resolver a questão, mas você pode ficar com uma dúvida ou querer ter certeza que é sobre isso que o texto está falando, né? Então a gente dá uma olhada. Ó, gente, a gente já vem direto aqui, ele tá falando do Mappiness, né? Aqui essa primeira parte, ele tá falando que a Mappiness é um projeto feito pela London School of Economics, que oferece um aplicativo de telefone, phone app, que promove para que você possa colocar seu mood, né? Que é a sua mood é como você tá se sentindo. Eu esqueci a palavra em português. E a situação, né? Então, se a gente ler aqui direto, vai no segundo palavra. The Mappiness website says. Então, o que o website do Mappiness está dizendo? We're particularly interested in how people's happiness is affected by their local environment. Então, como é que essa felicidade da pessoa é afetado pelo local, pelo ambiente? Air pollution, noise, green spaces, poluição do ar, barulho, green spaces, espaços verdes, né, árvore, etc. Então, só nesse pedacinho a gente já... então é realmente a D. A gente já consegue ter a certeza que é a D, tá bom? Percebe que ajuda bastante na hora de resolver a questão. Essa aqui, questão do Enem, necessitou direto que você soubesse desse sufixo, pelo menos da palavra. Aqui, outra questãozinha. Última questão aqui rapidinho. Vamos pra comanda direto, tá? É uma dica que eu dou. Primeiro ler a comanda, que às vezes, na grande maioria das vezes, você não precisa ler esse texto inteiro. Eu já comentei isso com vocês. A relação dos vocabulários: shower, bus e homeless. Homeless, a gente acabou de ver. Less, ele indica que não tem, né? Algo que não tem. Home, lar. Homeless é sem teto, certo? Shower é chuveiro e bus é ônibus. Bastante gente sabe, né? No texto refere-se a... Então, o que essas três palavras se relacionam com o texto? Se a gente olhar só o título, Creating Showers on Wheels for the Homeless. Creating Showers, criando chuveiros, on Wheels. O que é wheels? Gente, lembra de Hot Wheels. Wheels significa roda. Então, Hot Wheels, você sabe que é o carrinho, hot, algo muito quente, né? Em rodas, calor em rodas, né? For the homeless, para as pessoas sem teto. Então, como aqui a gente tem bus, a gente sabe que são chuveiros dentro de um ônibus
para comunitários, para justamente essas pessoas sem teto, esses moradores de rua. Então, empregar moradores de ruas em lava-jatos para ônibus? Não. Criar acesso a banhos gratuitos para moradores de rua? Sim. Ó, é a B. Vamos dar uma olhada nas outras alternativas. E isso você pode deduzir, né? Se você lê o texto, você só dá uma passada de olho no texto, você já tem a certeza que é realmente isso que eles estão falando. Comissionar sem teto para dirigir ônibus da cidade? Você, não, aqui não relaciona com shower, né? Shower é chuveiro, não é lava-jato, e também aqui nem tá falando sobre chuveiro. Então você vê que a B é a única que consegue associar as três palavras. Você tem que buscar essas três palavras. Exigir das autoridades que os ônibus municipais tenham banheiros? Então, cadê o homeless? Cadê a parte do sem-teto? Onde que os moradores de rua se relacionam aqui? Em nenhum momento, né? Abrigar 2.000 moradores de rua em ônibus que foram adaptados? Não. Um pouco impossível isso aqui, né? Então, a B é o que melhor consegue relacionar essas três palavras. Se você dá uma olhada no texto, isso já fica bem mais claro para você. O que eu tô fazendo aqui de ir direto pro comanda, ler só o título, é só para você matar tempo, né? Então você conseguir fazer a questão mais rápido. Aqui nesse primeiro, ele fala que São Francisco tem muitas pessoas morando na rua, 4.300. Lembra que a vírgula não é para indicar decimal, tá? Em inglês. É a mesma coisa que o ponto. Aqui, ó. 16 to 20, 16 a 20 showers, banheiros com. Acho que acredito em banheiros comunitários, certo? Daí, ó, aqui nesse segundo parágrafo, eles estão falando que estão mudando isso, certo? Então, essa aqui a pessoa começou um projeto chamado Lava Mãe. Aqui, ó, sort of showers on wheels. Então, chuveiros em rodas, showers on wheels, que significa chuveiros no ônibus, ele dá essa ideia. Ó, the aims to turn this commission city buses, virar city buses into shower station. Então ele vai mudar, ele vai transformar os ônibus da cidade em estações de chuveiro for the homeless, para as pessoas em situações de rua. Então, criar acesso a banhos gratuitos para moradores de rua. A B. Então, espero que tenha ficado bem claro para vocês. Se mesmo assim vocês não tenham entendido, tenta me mandar uma mensagem, eu posso tentar explicar de uma maneira diferente pelo e-mail, né, que eu coloquei no começo. Mandar um e-mail, eu posso tentar explicar de um jeito diferente até que vocês entendam esse assunto. Ou se vocês tiverem alguma questão com sufixo, prefixo ou outra questão de inglês, pode me falar, tá bom, gente? Então, essa foi a aula de hoje. Eu espero que ajude bastante vocês em relação ao inglês no Enem, né? Espero que tenha ficado bem claro para vocês, tá bom, gente? Então, é isso. Bons estudos, tá? Tchau!